Livro de Eclesiastes, capítulo 3. E acho que está todos os dias que essa palavra está ardendo no meu coração. Livro de Eclesiastes, livro escrito pelo sábio Salomão, capítulo 3. Ok, vamos lá? Diz assim, e é bem conhecido, inclusive até quem não é cristão conhece e gosta de usar essa palavra aqui, né? Vamos pegar o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É bom que a gente conheça o tempo, né? E a maioria das pessoas não conhece o tempo, as estações. É necessário buscar a sabedoria de Deus. É necessário buscar a sabedoria de Deus, porque senão você não conhece o tempo e fica perdido, confundindo, achando que é tempo disso e é tempo daquilo, achando que é tempo de colher quando é tempo de plantar, achando que é tempo de festejar quando é tempo de chorar. É necessário conhecer o tempo. É necessário buscar sabedoria. E no capítulo 8, a gente não vai lá, no mesmo livro, Salomão diz que o sábio conhece o tempo e o modo. E a gente precisa conhecer o tempo. Conhecendo o tempo, a gente não vai confundir e vai viver exatamente aquilo que o tempo é. Nós não escolhemos as estações, nós não escolhemos e nem fazemos ideia o que vem depois. Eu não sei qual é o teu tempo hoje. A gente vai estudar aqui e talvez você vai se encaixar em algum desses tempos aqui, porque não tem como, a gente se encaixa nisso. E eu não sei qual é o teu tempo hoje, mas você não sabe como é o teu tempo amanhã, eu não sei qual vai ser o meu tempo amanhã, a gente não conhece o nosso tempo e o que virá amanhã. Então é necessário buscar sabedoria e não se opor, e não lutar contra o tempo, mas aceitar exatamente o tempo qual ele é. E em todos os tempos a gente precisa tomar decisões. Todo tempo, todos os dias a gente precisa tomar decisões. E as decisões que a gente toma hoje, elas vão provocar um impacto amanhã, ou positivo ou um impacto negativo. No versículo 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Vamos por parte aqui. Tempo de nascer, tempo de morrer. E aí, deixa eu comentar também o que o apóstolo Paulo ele fala. Remir o tempo significa aproveitar muito bem as oportunidades. Saber aproveitar as oportunidades. Eu acho que vou demorar mais ou menos sempre. Pode ficar sentado à vontade. E aproveitar o tempo, para que o tempo possa nos ensinar, aproveitar os ensinamentos, para ganhar maturidade, para lidar com todas as situações, as muitas estações da vida. E através de um relacionamento sincero com Deus, em todas as estações, independente do tempo, nós seremos cuidados por Ele em cada uma delas, em cada uma das estações. Tempo de nascer e tempo de morrer. Existe o tempo de nascer e existe um tempo até chegar o tempo de morrer. Segundo a Bíblia, a média é de 78 anos, a máxima é de 120 anos. Esse é o tempo natural. É o tempo natural. Porém, o tempo de nascer, todo o tempo está no controle de Deus. E a gente conhece o tempo natural, porém só Deus sabe todas as coisas. Alguém pode nascer fora do tempo e alguém pode morrer de forma inesperada. Só Deus, né?
fora do tempo. Esse é o tempo natural. E o tempo de morrer, como diz o apóstolo Paulo, eu acredito que tenha sido ele, né? Mas talvez não foi. Lá em Hebreus capítulo 27 diz: e aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. Nós sabemos que vamos morrer. Como eu disse, né? Existe o tempo de nascer. Aí a pessoa, quando ela começa a gerar uma vida, ela faz planos imaginando que vai nascer tal dia. Mesmo que tenha uma cirurgia marcada, mas nada é tão certo, apenas Deus conhece o tempo. E o tempo de morrer, nós não conhecemos o nosso tempo, não sabemos quando vai acontecer, né? Ao homem é destinado a morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. E a gente não sabe com quantos anos, quanto tempo a gente tem de vida. Davi, ele dizia assim: faz-me conhecer os dias da minha vida aqui na terra, exatamente para remir o tempo, para saber aproveitar as oportunidades da maneira certa, da maneira correta. Então é preciso atentar para o que nós estamos plantando hoje e não viver como se a gente nunca fosse colher. Isso é uma coisa que acontece muito lá fora. Tem gente que se ilude achando que vai ser, nossa, não tem isso, né? Tem pessoas que estão vendo a vida hoje, né? Pensando que ainda tem muitos anos de vida, que vai ser assim, que vai ser assado. Não, nós temos que viver hoje tendo zelo, tendo cuidado com o que nós estamos plantando hoje, sabendo que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Não podemos estar descuidados, ser negligente quanto à plantação, como se a gente nunca fosse viver, experimentar a colheita. Plantar a semente da palavra, exemplo, né? Exemplo, plantar a semente da palavra no coração dos filhos. Um dia, mas como exatamente nós vamos colher? Eu não sei, você não sabe, mas no tempo, não é no meu, e nem o que você acha que é, mas no tempo de Deus, nós vamos colher uma geração, uma nova geração abençoada. É um tempo tão desconhecido do natural, do homem, que eu preciso lembrar para vocês o caso de Jacó, homem de Deus, os filhos dele, netos de um homem de Deus, bisnetos de um homem de Deus, bisnetos de Abraão, netos de Isaac, neto de Jacó, mas pense umas criaturas que aprontaram e demoraram para se converter, nem por isso deixaram de ser abençoados, de ser uma bênção na mão de Deus. Então, plantar a palavra de Deus no coração dos filhos, um dia, no tempo que eu não sei, você não sabe, mas nós vamos colher uma geração abençoada, vamos colher, conviver, ver, vivenciar pessoas abençoadas. E tempo de matar, deixa eu ver aqui, tempo de morrer, tempo de plantar, já falamos, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. E esse tempo de plantar, por favor, é necessário respeitar e conhecer o tempo. Esse tempo de plantar, às vezes, é um tempo comum, como eu acabei de dizer, é preciso ter muito cuidado com o que você está plantando hoje, mas às vezes não é. Às vezes é um tempo muito difícil e tem gente que luta contra esse tempo, porque o Salmo 126 diz que existem plantações que são feitas com lágrimas. Tem gente que ignora e não quer plantar, não quer plantar. Algumas situações
você começa desde pequeno, meu Deus, que delícia! É só se você ainda não viveu isso. E se você não viveu, você está dormindo e não está nem percebendo. Mas se você tem crianças pequenas em casa, plantar a palavra no coração dos filhos é uma delícia. Falar a palavra de Deus, conversar. Agora, recentemente, eu até contei estados. O pai estava contando uma história da Bíblia. Até esqueci. Quem viu? Eu coloquei lá no meu status o pai contando uma história da Bíblia para o filho. Bebezinho, olhando o pai sem entender absolutamente nada, mas o pai já estava exercitando ali aquilo que ele queria fazer, com certeza, para o resto da vida. E ensinar para crianças é gostoso, é um prazer, mas existem outras plantações que não são tão agradáveis assim, são difíceis, são com lágrimas mesmo. Tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E esse tempo de arrancar o que plantou é o tempo da colheita. Você arranca o que plantou porque é o tempo da colheita, ou seja, é o tempo de desfrutar, é o tempo de aproveitar. E esse tempo é bom, é muito bom esse tempo, mas nem todos os tempos são ruins, nem todos os tempos são bons. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar, uns lidam com a morte, outros lutam em busca da cura. Esse tempo de matar, naturalmente falando, nós podemos viver sobre a vida, onde a pessoa, durante um tempo, ela precisa viver de caça. Mas também podemos falar sobre as guerras naturais, guerra física, mas quero falar sobre Colossenses 2:20, não vai lá que a gente vai ficar aqui mesmo. Colossenses 2:20, onde a gente precisa matar todos os dias os desejos da carne. É uma guerra que o cristão tem, uma guerra espiritual e constante. Só que até isso é interessante porque existem tempos que é tranquilo, mas tem tempo que você tem um desejo que você sabe que não é alinhado com a palavra e que você vai ter que matar esse desejo. E é isso que o apóstolo Paulo fala, que a gente tem que lutar contra os desejos da carne, matar os desejos da carne, lutar contra hábitos, costumes, assuntos. Tem assunto que a gente tem que matar, tem assunto que tem que matar. Quando eu falo esse assunto que tem que matar, vem na minha mente, vou te dar um exemplo simples. Casal. O casal passou por uma crise conjugal. Para resolver aquela crise conjugal, é muito bom que eles venham sentar e dialogar e conversar, principalmente porque um dos dois ou ambos precisam dessa conversa clara para entender, para saber, para poder jogar tudo em pratos limpos, porque eles querem recomeçar. Tá, mas como começou? E você? Como é que você se sentia com isso? E aí tem aquela longa conversa. Acabou, morreu, matou a conversa. Ok, mas algumas mulheres, alguns homens também, algumas pessoas não conseguem matar o assunto, vira e mexe, joga o assunto na cara. Isso é comum, tá? Acontece muito lá. Basta se irritar com alguma coisa, basta se zangar, joga de novo o assunto na cara. É necessário matar assuntos, pensamentos, e o cristão está sempre procurando matar aquilo que não é bom e aquilo que não é edificante de dentro dele. Enquanto outros buscam a cura, e só em Deus existe cura, e Ele tem os seus instrumentos, os médicos e os seus servos vocacionados, que raramente alguma pessoa busca o dom da cura. Tem gente que está preocupada com tanta coisa, menos com dons de Deus, dons espirituais.
mas a cura vem de Deus e Ele tem os seus instrumentos. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de derrubar aquilo que foi construído em cima da mentira, em cima do engano. E tem pessoas que estão empurrando com a barriga, sabendo que não tem um alicerce sólido, aquilo que ela construiu na palavra de Deus. Tem pessoas que estão desfrutando de um relacionamento construído em cima da mentira. E aí eu vou trazer um caso mais simples. Algumas pessoas que construíram a sua família em cima das lágrimas de outra pessoa, da esposa ou do marido, e construiu, e vai chegar uma hora que, se ela quiser estar no propósito dela, vai ter que derrubar. Fácil, eu sei que não é. Sabe, falando isso, eu me lembro quando o povo voltou do exílio e Deus falou que os sacerdotes choraram na presença de Deus, fizeram uma aliança de despedir as suas mulheres estrangeiras. E eu fico, os sacerdotes, e eu fico imaginando quanto aquilo deve ter sido difícil para eles. E hoje tem gente empurrando com a barriga quando deveria derrubar. Foi construído em cima da mentira, foi construído em cima do engano, foi construído em cima do adultério. Tem relacionamento que foi construído em cima do adultério. Tem que derrubar e depois reconstruir da maneira certa, da maneira correta, com o alicerce certo, a palavra de Deus e com o direcionamento do Senhor. Tem que derrubar. Se você quiser realmente Deus na tua vida, tem que derrubar. Tempo de derrubar, de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. Não dá para desperdiçar o tempo, e tudo tem um propósito, até o choro tem um propósito. E tem gente que, porque é crente, porque é cristão, porque tem vida com Deus, não quer chorar. E isso é uma decisão negativa quando você decide não chorar. Disfarçar a luta, a dor que você está passando, a tristeza que você tem. E aí disfarça, entra e sai, se faz de forte, se faz de que está tudo bem. Mas o certo é que é o tempo de chorar. O certo seria, irmãos, não é pecado você entrar no teu quarto e sair com o rosto inchado. Não é errado. É tempo de chorar. Mas então vai lá, fecha a porta, chora. Não dá para ficar disfarçando, fingindo que está bem. E tem gente que, exatamente porque ela não vive o tempo, ela não tira as lições que aquela situação traria para ela. Porque todo tempo, tudo tem um propósito. O tempo da tristeza tem um propósito na tua vida. Não dá para você ficar disfarçando, fingindo que está bem, fingindo que você é forte, fingindo que você não está abalado, fingindo que você não está fragilizado. É tempo de chorar. Chorar. E às vezes, quando você chora, às vezes o propósito é você chorar sozinho. Para algumas pessoas é chorar sozinho, é lá. Aquilo que eu gosto de Lamentações capítulo 3, senta no chão, sozinho, e põe a cara no pó. Mas às vezes, naquele momento, Deus traz pessoas para chorar junto com você. Mas o importante é que não é brincadeira. Se é tempo de chorar, chora. Tem gente que não evoluiu, não aprendeu, porque no tempo de chorar ela estava se fazendo de forte. Porque no tempo de chorar ela estava adiando o tempo. Então, naquele momento, a lição que ela deveria ter aprendido, ela não aprendeu. Tempo de sorrir. Porque o tempo de chorar, por mais seja difícil, ele não dura
não sabe, perde o tempo, desperdiça o tempo. Mas sobre isso tem mais coisa para frente. Tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. É exatamente isso daqui. O tempo de prantear é o tempo de lamentar. Prantear não é chorar. O tempo de chorar é um, o tempo de prantear é outro. De prantear é de lamentar, é de levantar lamentos. É você e Deus, é lamentar, é clamar, é suplicar, é se lançar diante de Deus. Irmãos, tem gente que atropela o tempo, não desenvolve. A igreja está cheia de pessoas com a vida espiritual travada, amarrada, atrofiada, porque é o tempo que Deus está permitindo você chorar, você lamentar. Principalmente eu, que sou viciado em testemunho, e eu já vi muitas pessoas se lamentando por causa da situação, chorando para poder contar testemunho. E eu vou te dar uma dica aqui. Se você aproveita o momento e aprende aquilo que aquele momento Deus está permitindo como uma oportunidade de você aprender, como eu estava falando na quarta-feira, aquela dor, aquele momento de tristeza vai te levar a fazer as orações mais sinceras da tua vida. Você vai desfrutar de uma dependência de Deus que você nunca vai ser o mesmo. Isso tem exemplo disso. Se um dia, só um exemplo, tá? Se um dia a tua família acabou, foi destruída, e se você aprendeu, a tua família foi restaurada por Deus, mas você aprendeu, você se tornou mestre. Mestre significa que você aprendeu, você tomou as lições que ele tinha para você. Então está chegando gente para você ensinar, porque Deus está enviando para você. Você aprendeu, você pode ensinar. Tem um monte de gente que a família está destruída, que está na beira da separação, está pedindo divórcio, sabe? Casamento destruído, às vezes perto de você, sabe por que não te procura? Porque você ainda não tem o mestre, atropelou o tempo, aquele tempo que era para você ter chorado, ter ficado ali se lamentando, sofrer. É o tempo do luto. Se é o tempo de sofrer, então sofre, mas tira todas as lições que aquele tempo tem para você. E aí você se priva e não faz as orações mais sinceras, não experimenta a comunhão mais profunda com Deus, não sai dali como mestre. Você não tem aquele ensinamento, aquela autoridade que só o mestre tem, autoridade para dizer: eu passei por isso, foi assim, desse jeito e tal. Mas Deus, Ele mudou completamente. Então, vai fazer mesmo. Porque quando você fala com autoridade, é diferente. Esse negócio de assim, confia em Deus, Deus vai te ajudar. Isso é bom. Mas quando você diz assim: eu passei, foi assim, desse jeito, eu fiz, e Deus mudou. Hoje houve uma transformação da água para o vinho. Deus, Ele vai falar: a autoridade quem tem, só tem quem aprendeu com aquilo que viveu. Atropelar o tempo é perda de tempo, fica rodando no deserto, não desenvolve, não muda, não evolui. E tem muita gente que fica assim, né? Só rodando no deserto, não evolui, não se torna mestre naquilo que Deus permitiu você passar, para que você se tornasse mestre e instrumento dele para abençoar outras pessoas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, que é quando você dá testemunho, que é quando você vive a mudança, a transformação, o milagre. Não tem nada melhor, né? Você viver o milagre, você aproveitar o milagre, contar o milagre. Jesus maravilhoso. 5, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Acho que daqui eu vou passar mais rápido.
Outro dia a gente volta com calma. Tempo de espalhar pedras. E pedras não é uma coisa qualquer. Pedra é sólido. É sólido. Você espalha coisas sólidas. Amizades, sociedade, relacionamentos. São coisas sólidas que você vai construindo. Você começa a espalhar aqui e ali a amizade, algumas coisas sólidas. Pedras significa serviço trabalhoso e muitas das vezes cansativo. Pedras são coisas sólidas que significa serviço trabalhoso, aparentemente cansativo. Amizade, bens materiais, sociedade, mas também ministério. Tudo isso é sólido e às vezes é cansativo. Tem gente que por causa do ministério, às vezes dá vontade de descansar com todos, né? Mas quando se tem um ministério ativo mesmo, porque tem pessoas, irmãos, que o ministério dela realmente é integral. É ali, ela resolve aqui, às vezes ela coloca de lado os problemas dela, porque tem que ajudar outras pessoas, e aí às vezes se torna cansativo, mas é sólido. Ela está espalhando pedras, vai chegar o momento em que ela vai juntar. Ela espalha, lança, mas depois ela espalha. Ela não lança, não é lançar pedra, é espalhar, mas vai chegar o momento que ela vai pegar tudo aquilo que ela granjeou, ela vai trazer tudo aquilo para ela, ou seja, aquilo dali vai ser proveitoso para ela mesma, para a vida dela. Servir, né? Pode ser espalhar pedras, servir. Tudo aquilo que você constrói sólido não deve para um túmulo. Bens materiais, sociedade, ministério, não deve para um túmulo. Depois você tem que espalhar. Deixa eu ir agora rapidão para a gente poder voltar com calma. Tempo de chorar de rir, de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Abraçar durante um tempo era muito comum, era habitual, era uma coisa muito corriqueira. E tem gente que gosta de abraçar mesmo, né, irmãos? Tem gente que sempre abraça. Mas houve um tempo em que ninguém podia, e as pessoas, irmãos, não deram o valor, a falta que fez, o pegar na mão. A gente ia falar com a pessoa, estendia a mão, aí a pessoa deixava a gente sem graça, não podia pegar na mão. E abraçar, que é uma coisa curativa. Tem gente que não aprendeu nada, continua fria, indiferente. O tempo que a gente ficou sem abraçar, sem pegar na mão, sem receber um beijo na testa, um beijo no rosto, porque às vezes existem amizades que são tão carinhosas, tão sinceras, mas tem pessoas que não deram valor ao tempo, que não podia abraçar e continuam sendo pessoas frias. Então, eu sinceramente não gosto de ser esse tipo de pessoa, não. Se eu gosto da pessoa, eu falo que eu gosto. Se eu estou com saudade, eu digo que eu estou com saudade. Se eu estou admirando, você está bonita, eu digo que está bonita. Se eu amo, eu digo que eu amo. Mas tem pessoas que são frias e indiferentes e não aproveitaram aprender o valor de um abraço, de um aperto de mão, de um carinho, de um cheiro e essas coisas. Tempo de abraçar, o tempo de não abraçar, a gente já conhece, já viveu esse tempo. Tempo de buscar e tempo de perder. Esse tempo de buscar, o próprio Deus, ele fala, deixa eu ver qual é o capítulo. Deuteronômio qual, meu Deus? Deus, ele fala, tempo de buscar, e Deus, ele próprio diz, né? Nós devemos buscar, mas não de qualquer maneira, mas buscar Ele
todo o nosso coração. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías capítulo 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E tem de buscar. Existe um entendimento dos cristãos que haverá um tempo em que a pessoa não vai ter a liberdade de estar dentro de uma igreja. Tá, de qualquer maneira, eu vou trazer para hoje. Tem pessoas que por alguma razão não podem estar na igreja. Eu nunca vou me esquecer, nunca, de uma vez que nós estávamos fazendo um programa de televisão e uma senhora ligou no outro dia, seria a Santa Ceia, se não me engano, e ela ligou dizendo: pastor, ora por mim, porque eu não posso ir na igreja. Meu sonho, a minha vontade é de ir na igreja, mas eu não tenho mais as minhas pernas. Irmãos, se você pode, busca, enquanto você pode, busca, mas busca de coração, busca com afinco, com diligência, com cuidado, com entrega, busca, você pode, então busca. Muita coisa aqui, meu Deus. Tempo de buscar, tempo de perder. Deuteronômio capítulo 4, 29, tá? Eu estava procurando aqui. E as perdas acontecem, pode acontecer na vida de qualquer pessoa, as perdas. Mas é muito interessante que quando você busca com diligência, com cuidado, com afinco, quando você se entrega e busca verdadeiramente a Deus, nenhuma perda é destrutiva. Você pode até vir a perder, se que for. Você conhece alguém que já perdeu? Já perdeu o quê? Já perdeu um relacionamento? Já perdeu bem material? Já perdeu o quê? Já perdeu riqueza? Já perdeu nenhuma. Quando você busca, se você pode, você busca com afinco, com diligência, com cuidado, com coração, você busca a Deus. E quanto mais você busca, se acontecer uma perda, se você perder alguma coisa, nenhuma perda é destrutiva, ela te encontra com base em vós, porque você buscou. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tem gente aí que está procurando. Tem gente que está procurando relacionamento, tem gente que está procurando uma namorada. Tá não. Tem gente que procura algumas coisas. Mas tem gente que sente que não é o tempo. E é o tempo dela cuidar dela, de sossegar, de ficar em paz. É o tempo dela, é o tempo de aproveitar, é o tempo de... Olha só, Dani, é o tempo de ela aproveitar, de crescer, de viajar, de conhecer outros lugares, de aproveitar a fase que um dia será sua saudade. Então, às vezes é o tempo de parar, né, de procurar, de desistir. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tem gente que guarda tudo, né? Guardar, às vezes porque é precavido, não é mesquinharia, nada de mesquinharia, né? Pode guardar, só lembro da minha mãe, né? Ela dizia assim: vai que precisa. E a gente reclamava com ela, dizia assim: tudo a senhora guarda, mas na hora que vocês querem, vocês vêm aqui, né? Eu falava isso. Mas na hora que vocês querem, você chega aqui em casa e diz assim: mãe, a senhora tem? Eu tenho porque eu guardo. Vocês não têm, vêm atrás de mim porque vocês não guardam. E ela guardava. Mas existe um momento em que você vê que não tem mais utilidade, você joga fora. Às vezes a pessoa morreu e não adianta, se não cabe em ninguém, se aquelas roupas não tem para quem dar, ficar se lamentando, guardando como lembrança. Existe um tempo que você tem que se desfazer daquelas coisas. Tempo de rasgar as vestes, que é tempo de rasgar e tempo de coser. Na Bíblia, normalmente o tempo de rasgar é o tempo do luto, e às vezes o luto nacional, o tempo em que você entra na presença de Deus e você se humilha e você rasga as suas vestes. E tem tempo de costurar, que é o tempo de voltar à rotina. Parou o luto, parou a tristeza, parou o lamento. Então, passou o luto, é o tempo de voltar à sua rotina normal, natural. Tempo de falar e tempo de calar. As palavras são uma bênção, né? As palavras, elas constroem.
consolidam relacionamento de amizade, de amor, elas curam, elas trazem alívio, elas abençoam, mas toda pessoa que busca sabedoria deve entender que ela não pode falar excessivamente e entender que tem tempo que você tem que calar, porque a pessoa ela não está para conversa. Às vezes a pessoa tem gente que ela simplesmente ela quer ficar quieta, e isso não é erro de ninguém, é o tempo da pessoa. Então todo sábio não pode falar excessivamente, tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar calado, de comprovar as palavras, e tempo de amar e tempo de aborrecer. Deus é amor, tempo de amar, Deus é amor. E se a gente falar de amor, a gente demora muito, né? Mas tem tempo de aborrecer. E a Bíblia, algumas falam de ódio e outras falam de aborrecer. O ódio, de acordo com alguns trechos da Bíblia, significa emoção consumidora, pode significar mágoa, pode significar desagrado. Só que ninguém é perfeito, todo mundo já sentiu isso. Essa emoção negativa, desagrado ou mágoa mesmo, viver o tempo. Não é alimentar, mas é reconhecer que esse é o tempo. Então eu vou na presença de Deus, não vou disfarçar, não vou fingir que eu não estou sentindo, não. Eu vou falar para Deus: estou sentindo, estou com raiva, estou com mágoa, e graças a Deus, porque já fiz muito isso. Limpa meu coração, eu estou com mágoa, eu lembro e me dá tristeza, meu coração dói. Tira esse sentimento do meu coração, não é disfarçar, é reconhecer que realmente você está vivendo aquele tempo ali. Tempo de guerra, tempo de paz. E o tempo de paz é uma bênção. Estou passando rápido, tá, irmãos? Para a gente um dia voltar detalhadamente. O tempo de paz é uma bênção. Quando Deus, Ele parece que Ele simplesmente embala você no colo dele. E eu tenho um hábito de responder para as pessoas que me perguntam assim: como é que está? Eu digo assim: está tranquilo. Só que às vezes é só um hábito, não tem nada tranquilo. Mas às vezes está tranquilo, está tudo normal, sabe? É pastos verdejantes, é água tranquila, e é um tempo que até as pessoas são levantadas por Deus para te abençoar. Tempo bom, tempo de paz. Tá, mas tem tempo que parece que você até sente o hálito do diabo. Parece que você está andando em mina. Meu Deus, o diabo está furioso. Do nada aconteceu aquilo ali, agora já tem acontecido isso daqui. Não, é tempo de guerra. Aí é tempo de você lutar. Do nada você ora. Quando pensa que não, você ora de novo, porque é tempo de guerra. Porque você, como eu volto a dizer, parece que você sente o ânimo. O diabo se levanta contra você, é uma guerra espiritual. Aí você entra no propósito, entra de jejum e ora daqui, ora dali, porque é tempo de guerra. Nós não conhecemos o que virá e quanto tempo nós temos de vida. Buscar a sabedoria de Deus para conhecer e viver, experimentar e extrair cada ensinamento de todo tempo, de todas as estações. Mas principalmente, irmãos, quando o nosso tempo chegar, que a gente não conhece, quando o nosso tempo chegar, nós devemos estar preparados. Assim, o nosso tempo findar aqui, aproveitando cada tempo com sabedoria. Quando o nosso tempo findar aqui, nós como cristãos, como servos de Deus, como povo de Deus, será apenas o começo de uma nova vida eternamente com Deus. Amém, Jesus? Se coloque de pé, vamos orar. Eu volto com calma, detalhadamente, estou tentando passar rápido aqui, porque senão demora demais. Vamos orar, meus irmãos.